Histórias assombradas. A Noite do Lobisomem. Vamos ver que história é essa aqui. Olá, Ana. Trago um relato para o canal sobre lobisomem. Esse se passou ano passado, aconteceu ano passado, em junho. Os nomes já estão todos trocados. Ok, é um moço que nos conta. Eu e minha namorada saímos do serviço e partimos para o sítio da minha família, no interior do Rio Grande do Sul. O sítio fica a 300 quilômetros da capital, Porto Alegre, onde moro atualmente. São 200 quilômetros de asfalto e 100 quilômetros de chão batido. Chegamos na estrada de chão batido, já eram umas 10h30 da noite, e até o sítio demoraria cerca de 1h30, 2 horas. Tudo depende do estado da estrada, né? Se tá muito esburacada ou não. Era uma noite fria e a cerração estava forte. Como dificilmente há tráfego de automóveis naquele horário, eu ia com os faroletes ligados, pois estava difícil enxergar o caminho. Os faróis, né? Eu ia com os faróis ligados, pois estava difícil enxergar o caminho por conta da cerração. Exatamente às 11h20 da noite, nós pegamos uma reta. Nós pegamos uma reta na estrada e naquele ponto a serração estava fraca, mas íamos devagar mesmo assim. Então, minha namorada, que tem olhos de águia, chamou a minha atenção para um homem, bem ao longe, parado na beira da estrada. Eu disse para ela que não poderia ser, acho que um homem, né? Afinal, quem estaria ali numa hora daquelas, naquele frio, num breu que não se enxergava um palmo à frente? Mas olhando bem, eu também achei que fosse um homem. Seguimos mais alguns metros e conseguimos avistar melhor, e realmente era um homem, fumando, encostado numa pedra. Eu achei bem estranho. Minha namorada falou: será que é assombração? Com medo, eu disse: com medo. E ela, ainda com medo, disse para eu acelerar e passar rápido por ele. Era o que eu faria, né? Mas antes eu queria ver se não era algum conhecido, porque eu conhecia quase todo mundo por ali. E se eu não conhecesse, seria bem provável que fosse uma assombração mesmo. Quando chegamos perto, eu reconheci. Era o Zezinho. Zezinho é nosso vizinho, digamos assim. E eu digo entre aspas porque ele realmente mora ao nosso lado, mas não é perto como soa assim a palavra vizinho. É vizinho, mas não fica tão perto, né? A casa dele fica a uns 12 ou 15 quilômetros de distância da nossa. Infelizmente, todos os homens da família dele sofrem de distúrbios psiquiátricos. Desde a nascença, né? E até acabam se tornando agressivos às vezes por conta desses distúrbios. Mas todos já conhecem a família bem, né? Pois eles são moradores antigos ali do local. O Zezinho é o mais novo e deve ter uns 50 anos de idade. O Zezinho é o mais amigável deles, sabe, dos irmãos. É um amor de pessoa. Sempre de bom humor, sempre sorridente. Ele sempre tem uma piada pronta para contar e um elogio para fazer às mulheres. E sempre com muito respeito. É uma figuraça. Fiquei aliviado de ter conhecido. Parei o carro do lado dele, mas enquanto eu me aproximava com o carro, ele, em momento algum, olhou em direção ao carro. Estava olhando fixamente para o mato do outro lado da rua. Parei ao lado dele. Minha namorada abriu o vidro e brincou com ele, falando: oi, Zezinho, tá esperando a namorada? E ele, com um semblante sério, respondeu: boa noite, dona Ricarda. Ele chama ela de Ricarda, porque o meu nome é Ricardo. Os nomes estão trocados, tá? Nome fictício. Ele falou assim: boa noite, dona Ricarda e seu Ricardo. Aí eu perguntei pra ele: tá fazendo o que aí, Zezinho? Quer uma carona pra casa? Não precisa, seu Ricardo. Eu tô esperando um amigo. Eu vou ficar aqui. Ana, ele tava muito estranho. Em nenhum momento ele olhou pra nós. Eu tenho uma GoPro instalada no carro e filmei isso, inclusive. E foi sinistro. Ele poderia estar em crise, né? E eu não quis insistir. Eu iria passar pela casa dele, então eu avisaria a família. Eu disse para ele se cuidar, então, dei boa noite, mas ele não respondeu de volta. Minha namorada e eu nos olhamos com aquela expressão tipo: o que foi isso?
né? E eu arranquei com o carro e segui. Uns 15 minutos depois disso, passei pela casa do seu Juca, que é um senhor que vive sozinho numa casa na beira da estrada. Ele é muito amigo da minha família e sempre que eu vou para lá eu levo uma erva mate defumada para ele. Essa erva é difícil de encontrar. Eu compro no mercado público e levo de presente. E passei então pela casa dele, as luzes estavam acesas, eu resolvi parar. Estacionei, buzinei, ele abriu a janela e ficou feliz em me ver. Me convidou para entrar e eu recusei. Disse que já estava tarde e que eu só parei mesmo para deixar a erva mate dele. Deixa eu ver onde eu tô aqui. Tá. Também contei sobre o Zezinho. Ele se preocupou muito e me disse: Ricardo, tu te importa se a gente for buscar o Zezinho e levar ele para casa? Hoje a noite tá muito estranha e tem alguma coisa rondando aí por esses matos. Eu perguntei à minha namorada se ela não se importava e ela disse que não. Eu disse para irmos logo então, mas que eu queria saber dessa história aí. E ele disse que me contaria depois. Entrou em casa, pegou uma arma de caça e falou... ele entrou em casa e pegou a arma de caça dele. E eu ainda brinquei. Deve ser sério o negócio, hein? O senhor vai armado? E ele respondeu, sim, é sério. Dei meia volta e fomos ao encontro do Zezinho, mas ele já não estava mais lá. Andei mais alguns quilômetros e não o encontramos. Decidimos voltar. Eu prometi ao seu Juca que eu deixaria ele em casa e que eu passaria na casa do Zezinho e avisaria a família dele. Ele disse que tudo bem então, que era melhor ele ficar em casa pro caso do Zezinho aparecer lá, mas me avisou. Disse assim: toma cuidado, que a noite hoje tá muito estranha. Eu falei que eu voltava no dia seguinte para saber da história. Bom, deixei o seu Juca na casa dele e fui direto para a casa do Zezinho. Nisso, já passava da meia-noite. Cheguei na casa do Zezinho e a mãe dele estava na rua, naquele frio, enrolada num casaco. Ela me cumprimentou e já foi falando: tu viu o Zezinho por aí? Eu contei o ocorrido. A mãe dele disse que a Rosa, irmã dele, estava de carro à procura dele. Que o Zezinho saiu para fumar e não voltou para dentro de casa. A mãe dele disse que ele estava há dias dizendo que tinha um amigo que só aparecia à noite. Ela falou que marcou consulta para ele, mas que era só para daqui uma semana. Um tempo depois chegou a Rosa de carro, falou que não encontrou o Zezinho e eu disse que eu tinha encontrado ele, mas que era na outra direção de onde ela estava indo, de onde ela tinha vindo, na verdade. Ela falou que ia procurar para lá então. Me despedi e fui pro sítio. Chegando lá, contei ao meu tio e mostrei a gravação para ele de como o Zezinho estava. Ele ficou bastante preocupado. Na mesma hora ligou para a mãe do Zezinho e perguntou se ele já tinha aparecido, e ela respondeu que não. Meu tio falou para a gente ir atrás dele. Como falei, o Zezinho era muito querido por todos. A minha namorada ficou na casa com a minha tia e fomos eu e o meu tio. Paramos na casa do seu Juca de novo para ver se o Zezinho tinha aparecido por lá. Ele disse que não. Nisso passou a Rosa de carro, com o Zezinho dentro. Ficamos muito aliviados. A Rosa nos agradeceu pela preocupação e foram embora. Já passava das 2 da manhã. Mas o seu Juca nos convidou para um café e eu respondi que só se ele contasse que coisa era essa que andava rondando por ali. Ele disse que contaria e nos convidou para entrar. Agora é o seu Juca contando, tá? Ele disse assim: já faz uma semana que eu escuto um bicho andando aqui pelo mato de casa à noite. Cheguei a comentar contigo, né, compadre? E falou em direção ao meu tio que consentiu. Eu encontrei uns rastros e umas marcas que eu fiquei bem cabreiro. É um bicho grande, isso com certeza. A Laika, a cadela do seu Juca, a Laika fica enlouquecida dentro de casa, mas eu não deixo ela sair. Ontem nem cheguei a te falar ainda, compadre, mas esse bicho entrou no meu cercado e começou a rondar a casa. Era de madrugada, eu já estava dormindo. A Laika fez uma gritaria e se meteu para debaixo da cama com medo. Aquilo ficou cheirando embaixo das portas e das janelas. Tinha passos pesados, igual de um cavalo. Até pensei que pudesse ser
mas ele tentou abrir a janela, empurrando e batendo. Aí eu percebi que não tinha como ser um cavalo. Eu gritei com ele e o bicho embraveceu. Começou a correr em volta de casa e fazia uns barulhos estranhos. Parecia um javali quando tá acuado. Ele começou a cavocar na frente da porta dos fundos. Olha aqui! E aí o seu Juca nos mostrou o assoalho de madeira cheio de arranhões. Eu corri e montei a minha arma que estava desmontada. Coloquei munição e fiquei esperando. Eu acompanhava onde ele tentava entrar. Se ele conseguisse, eu ia sentar o dedo nele. Isso durou uns 10 minutos. Ele correndo e berrando em volta de casa. De repente, ele saiu correndo pro galinheiro. As galinhas gritaram e aquilo deu um uivo, igual um cachorro, e correu pro mato. Ele deu outro uivo quando já estava longe. Foi aí que eu me achei com coragem de sair, dei uns tiros em direção aos uivos e aquele bicho me levou 2 galinhas. Compadre, aquelas tuas ovelhas e a vaca da Luísa que apareceram mortas, não sei não. Não sei se não era essa coisa que matou, viu? Você poderia, pode ser bem essa coisa aí que matou. Beleza, bom, agora voltando ao moço que nos conta essa história. Meu tio teve 2 ovelhas que amanheceram mortas, com mordidas no pescoço e com as vísceras comidas. Em um sítio das redondezas, uma vaca apareceu morta do mesmo jeito. Até então, todos achamos que tinha sido o cachorro do mato, né? E o seu Juca disse o seguinte: eu já deixei minha arma montada. E essa noite eu estava pressentindo que alguma coisa ia acontecer. E eu falei, acho que agora é o moço que tá. Bom, enfim, ele falou, enquanto conversávamos, a Laika começou a latir para a porta, olhando para cima. Ana, a cena foi até que engraçada. Nós três marmanjos, acostumados com coisas estranhas, acostumado com a lida no campo, com todo o errôneo estereótipo de machão, estávamos ali paralisados de medo olhando para aquela porta. Escutamos 2 passos que pareciam passos de cavalo, como o Juca havia relatado mesmo, e a Laika correu para debaixo do sofá. Conseguíamos sentir a respiração daquela coisa. Parecia estar congestionado, sabe? A respiração fazia um som estranho. Algo assim, acho. O meu tio gritou: quem tá aí? A gente vai atirar! Houve mais alguns passos e o barulho cessou. Depois de uns minutos em silêncio, fomos para a rua, mas não escutamos e nem vimos nada. Procurei na GoPro do carro, mas não pegou nada. Se eu tivesse estacionado de frente para casa, com certeza eu teria filmado, mas eu costumo sempre estacionar de ré. Depois disso, o seu Juca e a Laika ficaram 1 semana lá no sítio. Ficaram 1 semana no sítio do seu tio, é isso? O Zezinho chegou a aparecer por lá. Dessa vez já estava como de costume, sorrindo e brincando. Perguntamos para ele sobre o tal amigo dele, que disse estar esperando aquele dia. E ele perguntou: que amigo? Eu não sou louco de sair de noite nesse frio? Mas e por que a mãe dele disse que ele ficou dias falando sobre um amigo que vinha só à noite? Não quisemos questionar mais a família, né? Ele e a mãe, enfim. Mas os relatos não cessaram por aí. Mais gente viu o tal bicho atacando os animais da redondeza. Naquela região tem bastante javali e a caça lá é liberada para eles. Caçadores disseram ter atirado no bicho, mas não o mataram, porque os avistamentos continuaram. A polícia foi chamada, chegou a passar no jornal local que um lobisomem estava solta por lá, mas virou motivo de chacota. Com certeza, ninguém levou a sério. Atribuíram os desaparecimentos a animais e mortes de animais a cachorros do mato e cachorros dos caçadores também. Eu comprei câmeras e coloquei no sítio, e coloquei uma na frente da casa do seu Juca também, mas o bicho não apareceu por ali mais. Os avistamentos já estavam longe agora. Um padre veio e benzeu todas as propriedades ali.
Sempre que eu vou pro sítio, eu gosto de acampar, mas desde o ano passado, depois do ocorrido, não dormi mais fora de casa, não. É melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Já presenciei outras coisas, mas aquela vez foi a única que eu senti, assim, aquele perigo físico real, ali na porta da casa. E o Zezinho? Será que ele estava em transe aquele dia? Não sei. Só sei que a noite no mato não é tranquila, como todos dizem. A noite, né? Só sei que a noite no mato não é tranquila, como todos dizem. E parece que quanto mais remoto é o lugar, mais essas coisas aparecem. Bom, esse foi o meu relato. Ana, desculpa por ter ficado longo, mas juro que enxuguei tudo que eu pude. O primeiro rascunho ficou 3 vezes mais longo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Um beijo para você. Muito obrigada. Gente, então, esse rapaz, ele tem, dizem, né, ele tem algum distúrbio, alguma coisa assim, não sei a memória, mas será que tudo que ele fala realmente é coisa da cabeça dele ou não? Será que às vezes ele também não tem alguma sensibilidade, alguma coisa? Será que ele chegou a se comunicar com esse lobisomem sem ninguém saber, sem ninguém ver? Mas foi de boa, porque amigo. Será que algum amigo dele realmente se torna lobisomem? Ou será que esse lobisomem porque se é algo espiritual, se é algo do astral, ele come bicho físico? Come lá galinha mesmo e tal? Não sei, mas achei bem estranho realmente. Será que em algum momento o Zezinho ele entra no modo tal que ele conversa, tipo 2 personalidades, talvez? Não sei. Em uma ele conversa, e na outra ele não lembra que ele tem esse amigo, que ele conversou, que ele saiu, porque ele não lembra. Quando pergunta, ele fala, eu não sou louco de sair no frio de noite, então ele nem lembra que ele estava lá. E porque há dias ele estava falando de um amigo que só vinha de noite. Ele falou que estava esperando o amigo aquele dia. E aí, na mesma noite, o lobisomem... E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes.